Olá, eu sou o Mauro Friesman e este é o programa Memórias do Poder Legislativo, que resgata a história da vida parlamentar paulista. Hoje nós vamos conversar com Francisco Carlos de Souza, um dos deputados que ajudaram a escrever a Constituição Estadual de 1989. Olá, deputado, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui no programa Memórias do Poder Legislativo. Como é que o senhor chegou à política? O senhor chegou à Assembleia em 1989 como suplente, mas como é que tudo começou lá atrás? Não, eu sou do interior, sou de uma cidade chamada São José do Rio Preto, e eu comecei minha participação na época de estudante, ainda, naquela época era secundário, hoje é primário, né? Eu estudava no Ginásio Industrial Filadélfia Gouveia Neto e eu fui vice-presidente, depois eu assumi a presidência do Grêmio. Foi na época do golpe militar, e eu fui presidente quando assassinaram o Edson Luiz no Rio de Janeiro. Sim. Então teve muitas manifestações, eu participei daquelas manifestações e comecei a adquirir o gosto pela política ainda muito menino, né? Em 69 eu vim para São Paulo, continuei estudando aqui, vim trabalhar na construção civil, mas não me envolvi no movimento político. Em 79, eu estava na indústria metalúrgica quando assassinaram o Santo Dias da Silva, um metalúrgico da região de Santo Amaro. E eu acabei me identificando com a luta metalúrgica naquele momento. Estava em ascensão já os metalúrgicos do ABC, o Luiz Inácio, Lula, né? Então, havia uma modificação no movimento sindical, o sindicato do ABC se levantava, era a luta pela reposição salarial. E eu me envolvi nessa luta sindical, ao mesmo tempo que foi fundado, e eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, que era a ideia de ter um partido que representasse os interesses da classe trabalhadora. Ajudei a construir, participei da direção do partido, fui da segunda direção nacional, fui candidato em 82 a deputado, e em 86. Em 82 fiquei de oitavo suplente, e em 86 fiquei de primeiro suplente. Quando veio a eleição de 88, se elegeram 3 prefeitos da bancada do Partido dos Trabalhadores. A Luísa Nundina se elegeu prefeita de São Paulo, a Thelma de Souza se elegeu prefeita em Santos e o José Machado se elegeu prefeito em Piracicaba. E aí assumiram eu, o Alcides Bianchi e o José Mentor, que hoje é deputado federal. O Bianchi também se afastou, não está hoje na vida política. Então, nesse período, eu participei das disputas sindicais nos sindicatos metalúrgicos, fiz parte das chapas de oposição, depois fui presidente da CUT de 87 a 89, da CUT Regional Grande de São Paulo, que engloba São Paulo, Osasco, Guarulhos, né? Participei dos congressos, das lutas de resistência daquela época. Era um momento diferente, né? Agora, porque eu estava encerrando o ciclo da ditadura militar e começando um processo, a partir de 84, de redemocratização do país, aí a Constituinte, aí uma luta, um embate mais ideológico no interior da sociedade, e a luta por direitos, né? Por reaver direitos, por conquistas, do ponto de vista salarial, do ponto de vista das liberdades. Então, o momento, a Constituinte, ela se dá num momento de muita efervescência no país, né? Agora, claro que o senhor estava lá naquela efervescência do movimento operário, do movimento metalúrgico, do ABC. O ideal ali era a questão das liberdades individuais, a restituição disso naquele momento. Agora, o que moveu o senhor para a política? Qual era a sua intenção querendo vir aqui para o Parlamento de São Paulo? Não, nós tínhamos um entendimento que a luta não se dava só no campo sindical. No campo sindical, nós reivindicávamos as melhorias das condições de vida, de salário, de liberdade interna. Era muita repressão naquela época nas fábricas. Agora, tinha uma luta política a ser feita. E o PT, quando nós fundamos, era a ideia de que nós pudéssemos ter uma representação também no campo institucional, do ponto de vista do parlamento, tanto das câmaras de vereadores, como da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, e até do Senado. O PT começou a fazer suas disputas eleitorais a partir de 1982, quando o Lula foi candidato a governador. Foi quando eu fui a primeira vez candidato a deputado estadual.
né? E a partir daí nós nos envolvemos na luta da construção desse partido, que depois chegou onde chegou, que nós já há 12 anos na presidência da República, já governou São Paulo 3 vezes, a cidade de São Paulo, nunca conseguiu ganhar o estado de São Paulo, mas ganhamos outros estados importantes. E eu acho que o PT trouxe uma contribuição muito grande para a participação da classe trabalhadora na vida política do país. Um setor que não era não era representado nesse segmento. Pra você ter ideia, quando eu fui deputado do PT, em 89, nós tínhamos uma bancada de 4 metalúrgicos. Eu, o Alcides Bianchi, o José Cicotti e o Expedito Soares. Aí tinha o Lucas, que era bancário, né? Aí tinha os professores, aí tinha outras categorias. Mas era uma participação muito grande, era uma novidade isso aqui na Assembleia, tem 4 metalúrgicos, uma bancada de 10 participando da Constituinte, né, do Estado de São Paulo. Agora, quando o senhor veio para cá em 1989, o senhor chegou na suplência, no lugar de quem? Quem é que... Da Erundina. Da Erundina. Eu assumi no lugar da Erundina, mas isso era porque saíram 3, nem assumiram 3. Assumiu eu, Bianchi e o Zé Mentor. O Zé Mentor, inclusive, é deputado federal hoje, né? A bancada do PT era constituída, naquela época, além desses 3 que chegaram, saiu a Erundina, saiu a Thelma, saiu o Zé Machado, estavam aqui o Lucas, estava o Ivan Valente, que hoje está ainda deputado federal no PSOL, o Zé Dirceu, a Clara Ante, o Roberto Gouveia, né? Muitos continuam, alguns pararam. Acho que o Roberto Gouveia meio que abandonou a política, o Bianchi só advoga, acho que nas causas sindicais, o Expedito também. Eu participo do PT, mas não com o mesmo grau de participação que eu tinha no passado. Uhum. O senhor destacou essa novidade que representava o movimento operário naquele instante. Como é que era essa convivência, né, pequena, né, desses poucos operários dessa bancada com os demais integrantes da casa? Não, o relacionamento tranquilo e de disputa. Nós tínhamos, aqui nessa casa da Constituinte, tinha muita disputa, né? Isso... Era uma bancada pequena, né, porém barulhenta, né? Barulhenta, aguerrida. Combativa. Combativa. E acho que teve um bom desempenho aqui na questão da Constituinte. E trouxe para cá muitas reivindicações. Agora, a Constituinte era um caldo de reivindicações, né? Porque todo mundo tinha coisas a escrever na Constituição, direitos a serem restabelecidos, quem foi punido pelo AI-5 no Estado... tinha muitas coisas, e tinha das liberdades individuais, ela tinha muita repressão naquela época ao movimento operário, a gente também atuava muito nessa questão de meio que dar respaldo para evitar a pancadaria, a repressão, porque era um momento ainda saindo de uma situação para outra, a barra ainda era meio pesada ainda. Tinha acabado de sair, porque foi em 1985, o senhor chegou em 1989, era todo um início. 85 então, mas ainda as práticas eram muito violentas. Isso que você vê hoje, eu vejo aí nas manifestações, óbvio que tem repressão ainda, mas tem um conjunto de preocupações que naquela época não existia, não tinha esse grau de defesa do direito humano, como a gente vê hoje. Qualquer manifestação, qualquer repressão mais violenta, às vezes tem uma repercussão muito grande. Naquela época não era isso, né? Então, os parlamentares ainda tinham que, além de fazer o trabalho aqui, tinha que ir para a rua, no nosso caso, para defender o pessoal das fábricas, o pessoal dos movimentos, né? A grande conquista, já que o senhor citou os direitos humanos presentes hoje, a grande conquista de lá para cá tem sido os direitos humanos? A grande conquista é a democracia, né? Na verdade, é o direito de as pessoas poderem se exprimir, poder as liberdades divulgar suas opiniões sem ser ameaçado de prisão, de tortura por conta disso, né? E agora, hoje, existe outro tipo de movimento que é já de restabelecer a verdade, de buscar apurar como foi que efetivamente aconteceu. Teve recentemente um trabalho grande aqui nessa Assembleia. Sim, a Comissão Estadual da Verdade. A Comissão Estadual da Verdade, com o companheiro Adriano Diogo, teve uma participação
muito importante. Nós, da oposição metalúrgica, também fizemos uma investigação. O senhor acompanhou o trabalho do deputado Adriano Diogo? Dentro da comissão? Um pouco. E nós fizemos na oposição metalúrgica, nós escrevemos a memória da oposição metalúrgica, a memória daqueles operários que fizeram aquelas lutas, e também escrevemos a história de como era a repressão dentro das fábricas. Então, tem coisas que, se contado hoje, ninguém acredita, mas tinha fábrica que fornecia o fichário inteiro para o DOPS, dos operários. Tinha operário que tinha que ir trabalhar e a cada 15 dias tinha que ir lá no DOPS assinar ficha porque participou do movimento. Então, a maioria das empresas tinham agentes militares dentro. Havia dirigente sindical, lá tem ficha de dirigente sindical agradecendo ao DOPS por ter intervindo numa greve e resolvido o problema. É um negócio bastante escabroso. Nós fizemos um livro, uma pena que eu não me lembrei de trazer, mas depois eu vou mandar para a associação. É um livro muito bonito que nós fizemos e que pesquisou muitas fábricas de São Paulo. Tem muito depoimento. E resgatou a história de gente que não sabia por que não arrumava mais emprego, então, como funcionava a questão das listas negras. Então, são outros momentos, mas que tem que aproveitar esse momento da democracia também para passar essas coisas ali, para que isso não se repita, né? O grande trabalho é para que a história não volte a acontecer novamente. Exatamente. O trabalho da Comissão Estadual da Verdade. Eu hoje vejo, por exemplo, as manifestações de rua. Vejo que tem gente pedindo intervenção militar e tudo, mas eu acho que tem que ter liberdade de manifestação, cada um exprime a vontade que quer. Agora, se nós não tivermos o tempo todo municiando para mostrar o que foi uma coisa e o que isso deu, as pessoas têm que fazer essas besteiras de defender uma coisa que acha que vai solucionar um problema que vai trazer outros muito piores. Tem que fazer a comparação. Tem que fazer a comparação. A juventude, quem nasceu há 20 anos, nós estamos em 2015, em 95, não lembra nada disso. Não. Quer dizer, quem tem 30 anos... Nem quem tem 30, né? É muito difícil. Porque quem tem 30 tinha 5, não lembra desses detalhes. Isso vai lembrar nós que somos mais velhos, né? Que vivemos esse período, que passamos por essas coisas. Os jovens, se nós não falarmos, não escrevermos... E a história tem que ser recontada, né? Tem que ser dita aos jovens, o que também não tem acontecido, né, deputado? Os jovens, ou por falta de oportunidade, ou por falta de interesse, não têm muito conhecimento do que foi aquele período. Nós vivemos hoje na sociedade do selfie, de outras coisas, né? Embora, assim, hoje tem muito mais conversa, e tem muito mais fonte de pesquisa, de tudo. Não falta fonte de informações, mas tem que haver o interesse para buscar isso. Agora, também isso cumpre aos partidos políticos, aos movimentos, as coisas. Nas disputas, que não sejam só disputas eleitorais, mas que sejam disputas de embate ideológico. Por que por aqui é melhor? Por que por lá é melhor? Por que isso nós já fizemos no passado e deu errado, não fazemos de novo? Então, as faculdades, as universidades têm seu papel, a academia tem seu papel, mas os partidos políticos também têm seu papel. Dentro do seu ponto de vista, porque partido não representa o todo, mas defender os seus pontos de vista, explicar e comparar com o passado, né? Na Argentina, por exemplo, se você vê, é mais crítico o sentimento. Eu entrei no metrô lá e dentro do metrô tem uma placa, um mausoléuzinho assim, que está lá, dos trabalhadores subterrâneos, que eles chamam lá, que é a memória dos que morreram da ditadura militar da Argentina, dos trabalhadores de subterrâneos, de metrô. O Brasil, desse ponto de vista, nós não fomos muito. Agora que as comissões da verdade começam a apresentar as coisas, e assim mesmo não tem tido consequência, né? Não houve nenhum... Fora a reparação econômica, não teve nenhuma grande reparação, mas... O senhor acha que o debate ideológico hoje em dia anda perdendo espaço para a luta partidária? Há um grande interesse na luta partidária e o debate ideológico acaba ficando de lado? Eu acho que isso está mudando. Agora, as manifestações, desde junho de 2013, começou a também haver uma rebelião do ponto de vista que os partidos já não representam o conjunto dos anseios da população. Porque não é porque só os partidos pioraram, não é isso. É que hoje nós temos
uma revolução do ponto de vista da comunicação. O que demorava um ano e era contado em moda de viola no passado, hoje é online. Então, todo mundo recebe informação muito rápido. E para filtrar isso e tudo, demora mais, tem mais problema. Então, por conta desse nível, eu acho que nós vamos viver uma reformulação partidária do ponto de vista da vida política desse país, com grandes embates. Eu diria que os partidos hoje não representam o conjunto das vontades, dos anseios. Né? Tem muitos partidos, mas não quer dizer que eles são tudo mais ou menos no mesmo São mais de tipo. 30 partidos, porém não são Não tantas são ideologias. não Sim. são ideológicos. Uhum. Né? Devíamos ter mais partidos. Eu vi no 1º de maio agora na Argentina, o Partido Obreiro, Sim. que é um partido trotskista. Tinha lá umas 50 mil pessoas, eles juntaram lá de jovens e tudo. Eu achei interessantíssimo. Você está aqui na TV Alesp no programa Memórias do Poder Legislativo. Hoje nós estamos conversando com o deputado Francisco Carlos de Souza. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Memórias do Poder Legislativo está de volta. A gente continua essa conversa agradável com o ex-vereador de Osasco, o ex-deputado estadual João Gilberto Porte. Eu fiquei tão empolgada com essa questão do senhor já ser novo e ser estudante, acabei não entendendo direito a passagem do distrito para município. Foi bem ali na eleição do senhor para vereador, é isso? É evidente, quando Osasco se emancipou, logo em seguida foram marcadas as eleições. As primeiras eleições. E num colégio eleitoral pequeno, nós então, por imposição e vontade da classe estudantil, eu fui eleito... o senhor foi o candidato. Vereador. E olha, foi a maior vitória que aquela população poderia ter. E as melhorias, como é que Sim. começaram? Nós hoje, nos dias de hoje, Osasco, já com várias sucessões, vários administradores, prefeitos que por lá passaram, a verdade é que Osasco, inicialmente Osasco era um parque industrial fortíssimo, o que provocou até a luta da Prefeitura de São Paulo para não permitir a desvinculação. Hoje, Osasco se transformou por uma questão que até hoje eu não soube entender, talvez por incentivos de outras áreas, no tocante a impostos, tudo, começaram a sair da cidade. E Osasco hoje se transformou de um parque industrial, embora ainda tenha várias indústrias respeitáveis, né? Mas se transformou do grande parque industrial, hoje, por uma grande cidade prestadora de serviço. Então, nós tivemos empresas lá, como a Eternit do Brasil, famosíssima em todo o território nacional, que abriu mão hoje para um complexo de shoppings e supermercados fantástico, o Walmart. A fiação Tecidas Tatuapé, que nós chamamos lá de Santista, é uma empresa que também deu lugar a um grande outro supermercado, que é o Carrefour. Né? E assim foi acontecendo. Osasco não tinha nenhum shopping, hoje tem 4. Mudou a vocação da cidade. Então, a verdade é que, quando eu fui eleito vereador, aqui, voltando um pouco no tempo, uma cidade que tinha 25 mil eleitores, hoje tem aproximadamente 600 mil. É uma cidade cresceu demais. É uma cidade que aproximadamente tem 800 mil habitantes. É uma das mais pujantes cidades do estado de São Paulo, em todos os aspectos. E a cidade sofreu uma revolução. A cidade hoje tem escolas para todo canto, toda pavimentada, ruas iluminadas. Não tem mais rã no meio da rua, né? As rãs pescaram todo e levaram. Ainda bem. Não tem mais, não existe mais rãs. Então, realmente sofreu uma transformação muito grande. Por isso que valeu
o sonho de todos aqueles que lutaram pela liberdade do então distrito de Osasco. Sonho esse ao qual eu me incorporei também, lutando desesperadamente para que esse dia chegasse. Você vê, eu falo com Osasco com tanto entusiasmo, sem ter nascido em Osasco. Verdade, brilha até o olho, ó. Eu sou muito grato àquela cidade. Sou muito grato. Eu vim de uma família pobre. Como disse meu pai, era sargento, minha mãe professora, mãe de 5 filhos. Com 14 anos eu fui trabalhar na indústria de Osasco e estudar à noite, como a maioria do pessoal que morava lá. Não é? E eu sou muito grato porque Osasco me deu muitas vitórias. E as quais eu procurei recompensar com o meu trabalho também, não é? E então, passado esse episódio da emancipação, da minha luta na Assembleia, pela Câmara de Osasco, aí eu passei a ter assim, um papel importante na política da cidade, né? A gente vai amadurecendo, leva uns tombos, leva umas rasteiras, mas levanta, sacode a poeira e procura dar a volta por cima. Então, logo depois, eu fui candidato... Só fazer uma perguntinha, deputado. Eu queria saber desses tombos, assim, que o senhor levou, porque o senhor entrou na Câmara acreditando que política se fazia de um jeito, acabou descobrindo que era de outro, se decepcionando. Por quê? Não foi bem isso, não. Olha... Era do jeito que o senhor esperava? Eu sempre gostei muito de política, né? Eu parei em 1990, porque eu achei que estava na hora de parar e não me interessei mais. E olha que não foi por falta de convite, não, hein? Mas eu não quis. Essa decepção que eu falei para você, não foi bem nessa época. Essa época era uma época de sonho ainda. Mas juventude, o senhor era muito jovem, né? Era uma época de sonho. Você imagina que com 26 para 27 anos, Osasco já era uma potência, um crescimento assustador, fantástico. Eu fui eleito presidente da Câmara para cuidar de 22 marmanjos vereadores. É que o senhor foi crescendo junto com a cidade ali, ó. Por isso que eu falei para você que talvez eu tenha sido presidente de Câmara eleito mais jovem dos grandes municípios do Brasil. É verdade, a gente pode fazer uma pesquisa, deve ser mesmo. Então, este sonho ainda eu estava acalentando. As decepções vieram depois, muito depois. Bom, aí o senhor estava caminhando para o segundo mandato, então, de vereador. O segundo mandato eu já fui eleito presidente do primeiro ano. Ah, já de cara, assim? De cara, no primeiro ano, fui eleito presidente da Câmara Municipal de Osasco. E aí, como é que foi? Foi bem, muito bem. Não posso me queixar, não. Me saí muito bem mesmo. Aliás, se você me permite agora a falta de modéstia... Vamos embora. A falta de modéstia... Um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida é que eu sempre fiz política com decência, com seriedade e com honestidade. Um dos grandes orgulhos que eu tenho da minha vida, pode parecer presunção da minha parte, mas não é. Tem vários testemunhos de muita gente que vão confirmar o que eu digo. Por onde eu passei, eu deixei uma imagem positiva. E esses valores que o senhor falou, decência, honestidade, dignidade, o senhor acha que estão em falta hoje em dia na política? Meu Deus do céu, nós estamos vítimas de um processo deteriorador da política. Veja o que acontece em Brasília. Eu não queria entrar nesse campo aqui, lógico que não. Mas o país está uma vergonha. O país nos causa arrepio. A falta de dignidade, a falta de amor à população, porque isso só não adianta falar da boca para fora, precisa fazer atos nesse sentido, não é? É muito grandioso, né? Então, é muito grandiosa. Então, eu acho que a decepção é ver essas coisas.
A decepção é saber que você ajudou a eleger 3, 4 prefeitos de Osasco e não foi reconhecido por nenhum deles. Por nenhum deles. Quando vereador, menino, nós tínhamos lá, aliás, no país inteiro, as chamadas sublegendas. E um grande amigo que eu tenho, que eu tive até grandes discussões políticas com eles, até ficamos apartados um bom tempo, que foi prefeito 2 vezes, foi deputado aqui, deputado federal, Guaçu Pitteri. O Guaçu Pitteri, em 1966, foi eleito prefeito, já, né? E eu reeleito vereador. Nós já entrevistamos o Guaçu Pitteri aqui. Ele é ótimo. Chegou em 69, 1969, naquela época os mandatos foram reduzidos para 3 anos, e ele estava deixando a prefeitura e apoiou uma figura de um professor, que eu tive sempre muito respeito, muita amizade por ele, chamado José Liberati, que hoje é nome até de escola, de ginásios esportivos lá de Osasco. E quando faltava exatamente 3 meses para a eleição, o Guaçu me chamou, eu era vereador, ao gabinete, e me expôs uma situação, dizendo o seguinte, que eu tinha um movimento de jovens muito bom, tal, e que ele estava correndo o risco de não eleger o Liberati, porque tinha 3 sublegendas da antiga Arena, naquela época Arena e MDB. Nós estávamos no MDB. Ora, eu disse a ele, mas prefeito, faltam 3 meses para a eleição, como é que eu vou... E primeira coisa, eu não tenho nem condição de fazer uma campanha. Mas você tem amigos, os amigos podem ajudar. É importante porque nós não podemos perder a eleição. E 3 contra 1, o Liberati é um nome novo na cidade, era diretor de uma escola. Muito bem. Colocou uma responsabilidade ali no senhor, hein? E eu aceitei o desafio. Aceitei, montamos um comitê lá de um amigo que nos cedeu, até num ponto privilegiado da cidade. Um cedeu um caminhãozinho, outros, enfim, naquela base foi uma campanha meio suicida, confesso. E vou dizer uma coisa. Nós ganhamos a eleição por aproximadamente 1.000 e poucos votos na somatória. Vou retornar ao passado, hein? Eu e Liberati juntos fizemos 23 mil e uns quebrados. 23 mil e poucos votos. Dos quais 15 mil foram deles, mas 8 mil foram meus. Foram meus. Com 3 meses, enfrentando, sem prefeitura na mão, sem nada. Com uma campanha difícil. Uma campanha muito difícil. E a Arena somada, 22 mil votos. Isso quer dizer o seguinte, a minha votação, na base do sacrifício, aliás, teve um fato até curiosíssimo. No dia do encerramento da campanha, lá tinha o centro de Osasco, onde o Guaçu estava com o candidato dele, o Liberati, com a presença do Ulisses Guimarães, se não me engano, Mário Covas, enfim, o Quércia. E eu estava lá em Presidente Altino, na Praça Central de Presidente Altino. Todos os que viram os 2 comícios disseram que tinha mais gente no meu comício de Altino do que no Largo de Osasco. No outro que estava cheio de gente Tanto é verdade, que neste bairro de Presidente Altino eu fui o mais votado a prefeito. Então, com tudo isso que eu estou rememorando, eu sou muito grato a Osasco, só tem que ser. E depois, em 1970, como dizia, fui candidato a deputado estadual. Numa campanha desigual também, não é? Nessa época, sabe quem era meu concorrente lá? Quem? Guaçu Pitteri. De novo. Que se elegeu deputado. Se não me engano, naquela época, em Osasco, ele teve 25 mil votos. E eu tive quase 10.
Veja bem, eu não tinha sido prefeito, não tinha sido ocupado de um cargo de relevância, no seu de vereador. Não tinha sido vice-prefeito ainda também, Não. né? Foi lá na frente. Aí o que aconteceu? Chegou em 1972, com a votação que eu tive a deputado, embora sem ganhar a eleição, chegou em 1972, na época eu já não estava mais no MDB. E por que eu não estava? Foi a primeira decepção que eu tive. A minha votação elegeu o falecido professor Liberati. E, no entanto, graças a mim ele foi prefeito. Graças à minha votação, senão perderia. Não fui convidado nem para tomar um café na prefeitura. Nenhum obrigado? Nada, nada. É bem verdade que durante a campanha eu tive que usar um artifício. Porque se eu fosse num palanque como candidato, dizer que ele era o melhor candidato, para que eu sou candidato? É verdade. E ele tinha um inconveniente, ele não morava em Osasco na época, ele morava em Pinheiros. Mas o senhor fez o que podia. Sim, ele Pra morava ajudar. em Pinheiros, então eu apelidei nos comícios, para que votar no Zé Pinheirinho, que não amassa o barro que nós amassamos, que não come a poeira que nós comemos. Por que votar nele? E com isso eu confesso que eu fui ganhando força. Quando começaram as pesquisas lá, eu era um traço. E de um traço fui a 2, a 4, a 6, né? E tive essa votação, não é? Bem, então, em 72, como dizia, em função disso tudo, o ex-governador Laudo Natel, que na época estava na Cidade de Deus, Bradesco, Osasco, me chamou lá no Palácio. Eu não tinha, confesso, interesse nenhum em disputar a prefeitura de Osasco. Por quê? Porque a minha campanha de deputado, eu me sacrifiquei com dívida bancária, tudo, estava sacrificando a família e falei, não vou entrar nisso. Aí o que ocorreu? O governador me chamou e, na época, eu tinha saído do MDB, porque eu não fui prestigiado no partido e, infelizmente, lá só tinha MDB e Arena. Não tinha outra solução. Tinha muita opção. Não tinha. Então, eu recebi convite de uns amigos que estavam na antiga Arena e o Laudo me chamou na Cidade de Deus e disse o seguinte, nós vamos ter 3 sublegendas para enfrentar, na época, o candidato do MDB. E você, nós queremos que seja o primeiro candidato, pela votação que você teve contra o Iguaçu, votação muito expressiva. Não, aí já era um reconhecimento. Mas o reconhecimento não de quem o senhor daqueles que eu esperava. ajudei. Não de quem o senhor esperava, mas era. Então, eu falei, mas eu bati o pé e não aceitei. Não aceitei. Falei, eu não vou sacrificar mais, não aceitei. Bom, resumindo toda essa história, no momento que eu deixei de ocupar a sublegenda, eu dei a sublegenda para um outro jovem, que na época era pouco conhecido na cidade. Pois você imagina que esse moço se elegeu prefeito 2 vezes, chamado Francisco Rossi. Foi deputado federal, né? Isso, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha não aceitação, porque eu era jovem Abriu como ele. Espaço ali. Eu era jovem como ele. E os outros candidatos, infelizmente, um chamava falecido, já chegou a ser interventor Marino Nicoletti, que era um grande companheiro para conversar, mas ruim de política, que era uma desgraça. Muito ruim. Muito ruim. E o outro é outro que faleceu recentemente, da família Sanazar, que era irmão que foi prefeito lá também e foi caçado, do Irã de Sanazar. Muito bem. Então, essa oportunidade eu perdi. Poderia ter sido prefeito naquela hora, naquele ano. Mas o tempo passou e, em 76, o então deputado Iguaçu Piteri, com quem eu sempre elogiei, que eu tenho uma amizade muito grande, né?
era candidato a prefeito e a briga estava sendo em torno do vice. Quem seria o vice? Desculpa interromper de novo, deputado, preciso chamar o intervalo. Mas chama. Então a gente começa aí desse ponto que a gente parou. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. João Gilberto Porte é o entrevistado do Memórias do Poder Legislativo de hoje. Eu interrompi o bloco anterior, a hora que estava no melhor da história, ali em 72. Desculpa, deputado. Vamos lá continuar com ela. Eu acho que nós até avançamos um pouco, nós já estávamos falando de 76. Foi quando eu tinha um movimento jovem. Ah, verdade. Eu era muito identificado, na minha carreira política, eu fui sempre muito identificado com jovens. Eu vi. Então eu criei um movimento lá chamado Força Jovem. Esse movimento teve uma importância capital na eleição do Guaçu a prefeito. Não que eu tivesse vamos dizer assim, a ousadia de contestar o grande prestígio que tinha o Guaçu, não. Só que também era voto que, se não somados, fariam falta. Não, claro. Não daria vitória. Não daria eleição. Não daria. Eu me atrevo a dizer isso, que o movimento, olha, dormiam na minha casa, por noite, mais ou menos 30 jovens. 5 horas da manhã, tiramos o Guaçu da casa dele, da cama, para fazer feira livre. Não, perdão, fazer portas de fábrica. Naquela época, as fábricas tinham um movimento fantástico. Depois, nós íamos para as feiras. A Juventude com Bandeira, Força Jovem, Guaçu, aquele negócio tudo, né? E, no período da tarde, ia para o bairro preparar o comício da noite. Eles tiveram uma importância capital. Capital. É como disse, não vou ter a ousadia de contestar o prestígio do Guaçu, que era maior. Mas a força é inegável. Né? Mas agregou. Se ele corresse o risco, naquela época, de escolher um outro vice, provavelmente perderia a eleição. Porque não aglutinaria. Né? E olha que tinha nomes lá de peso. E aí foi mais uma experiência, a vice-prefeitura. Muito bem, passada essa fase, como vice-prefeito, eu sofri algumas pressões na prefeitura, porque provocou ciúmes de muita gente pelo fato de eu ser o vice-prefeito. Eu não tinha liberdade de trabalho. Incrível. Autonomia, senhor? Não tinha. Eu tinha uma sala lá e, no final, nós começamos a realizar grandes eventos na periferia. Eu tinha juventude, caramba. Isso era um trunfo fantástico. Isso o senhor nunca perdeu. Então, criamos jogos de integração entre escola, como se fosse uma mini-olimpíada de escola, indústria, movimentou a cidade, sabe? E passou essa fase, tive um problema sério, tive que sair da prefeitura, porque a perseguição estava grande. Eu fiquei até meio agastado com o Guaçu durante um bom tempo e depois nos reconciliamos e hoje somos amigos inseparáveis. Pois bem, aí, nessa luta toda, veio a eleição para deputado. E eu, para abreviar bem, consegui me eleger, à época, com 44 mil votos à época. Isso foi em 82, hein? Dos quais 34 quase só em Osasco. E os restantes, a minha cidade natal, devo uma gratidão lá também, muito grande. Eu não tive apoio de político, não. Lá foi de família, da rádio de lá, que eram meus amigos, e do jornal de lá, que me dava cobertura também. Eu fui buscar 3 mil votos, 30 anos fora da cidade. Lá em Pirassununga. E chegou aqui representando, então, um monte de região. Mas eles foram recompensados, te asseguro isso, viu? O apoio, acho que valeu a pena. Muito bem,
Como é que foi essa chegada aqui, deputado? Me conta. Bom, de princípio assustado, né? Ah, é? O senhor já porque tinha vereador experiência, poxa. mas vereador é uma coisa, chega aqui, vê essa coisa enorme, né? No começo, realmente, eu fiquei, como se diz, uns 2, 3 meses na expectativa só ouvindo. Mas depois virei um tagarela. Ah, é? De discurso ali no plenário? Nossa Senhora, Nossa Senhora. Eu vou te dar só para você ter uma ideia, eu acabei de falar que eu era muito amigo e sou amigo do Aloysio Nunes. Sim. Quando ele vai a Osasco, ele tece elogios à minha pessoa, assim, em público. Ele me dizia, sabe o que ele dizia lá em Osasco? Que Osasco perdeu um grande deputado. Que ele não conseguia esquecer quantas vezes era líder do governo aqui, eu era oposição. Ele tinha que sair do gabinete, descer para o plenário para discutir comigo, em plenário. Um negócio impressionante. Que partido que o senhor estava? Não, eu fui eleito na época, porque, veja bem, deixa eu ver uma coisa, é o Fauzi falecido, aliás, do meus companheiros, quase todos já se foram, viu? Meu Deus. Eu acho que era... Bom, era oposição que o senhor fazia. Era oposição. PDS. PDS? Ajuda, PDS. Porque na época... Ajuda do Tonka aqui. Ajuda do meu companheiro, amigo Tonka, deputado brilhante. Mas, então, vim para a Assembleia. No começo ficou quietinho, No depois começo fiquei começou observando, a falar. e depois estava citando o caso da Luiz, que foi meu colega aqui, né? Como foi o governador Alckmin também, né? Muito bem. Aí começou a agitar com os No movimentos. começo, eu só observando, até com certo receio, né? Eu olhava para a tribuna, eu sempre fui tagarela, sempre fui bom palanqueiro, modéstia à parte, mas eu tinha um certo receio, eu me segurava. Mas quando eu desandei a falar, meu Deus. Ninguém tirava mais esse homem de lá. Eu tinha uns jornalistas aqui, aliás, isso eu vou aproveitar que o meu amigo Tonka está aqui presenciando, e eu digo isso com muito orgulho. Os jornalistas que cobriam a casa na minha época... Os setoristas. Me consideraram... setorista que nós chamamos, me consideraram todos um dos 10 deputados mais atuantes daquele mandato. Olha, que bacana. Um dos 10 deputados mais atuantes. Então... Bom, aí tinha discurso, nosso tempo está acabando, eu quero falar dessa questão importante das associações comerciais que o senhor juntou. Eu ia chegar agora. Muito bem. O meu mandato... Uma das grandes conquistas que eu tive nesse mandato, e que não fui reconhecido também, infelizmente. Havia uma distorção muito grande no tocante à cobrança de tarifas telefônicas na Grande São Paulo. Eu vou lhe dar um exemplo para entender. Bairro dos Remédios, tem uma avenida chamada Nossa Senhora dos Remédios. Do lado... De um lado era Osasco, de outro lado era São Paulo. Se eu estou do lado de Osasco, quero falar com o meu vizinho, que morava em frente à minha casa, eu pagaria interurbano. Então, essas distorções realmente... Era um problema. Era um problema muito sério. Muito sério. E estou falando muito só lá. grave. Outros limítrofes aí, você pega São Caetano, Tinha era a mesma mais ainda. coisa. Você pega outros bairros afins ali, era a mesma coisa. Muito bem. Então, nós entramos com uma moção, porque o objeto tinha que ser resolvido em Brasília. E nessa moção, nós convidamos para vir participar aqui no plenário Tiradentes, de associações comerciais, clubes de serviço, enfim, mobilizamos Poá, Suzano, Santo André, São Caetano, Barueri, Carapicuíba, enfim, começamos a trazer todo mundo. E o movimento ganhou força. E as discussões em plenário também. Evidente, a moção recebeu parecer favorável. Você foi lá falar com o ministro também? Não. Aí, quando mandamos para Brasília, aprovada pela Assembleia, A moção. foi marcado, um dia o ministro concordou, não para igualar, porque o objetivo era igualar tarifa interurbana e tarifa local.
mas infelizmente não foi possível. Mas ele concedeu, atendendo a moção, um desconto de 30% nos interurbanos, que constou, inclusive, de todas as listas telefônicas que a gente recebe. O que era um grande alívio, Olha, então. eu vou dizer uma coisa. Beneficiou milhões de pessoas. O Qual a bolso população- agradeceu. Qual a população de São Paulo, na grande São Paulo? O bolso de todo mundo agradeceu na Nossa época. Senhora! Aí o que aconteceu? Para terminar aprovado, eu fui a Brasília, para assinatura lá. E na época, ainda existia a TV Manchete. De uma certa forma, eu fui vítima de um golpe lá. Não do ministro. Eu usei da palavra, inclusive fui muito corajoso. Porque teve um candidato que já faleceu, era candidato a governador do estado, e que quis aproveitar daquela situação, levou um bando de prefeito para lá, Deus que o tenha, Orestes Quércia, e queria absorver para ele, porque ele estava lutando aqui por uma autonomia de Santo Amaro. Peraí, absorver a conquista para ele? É, Essa? é. Ah, Não é que absorver a conquista para ele. Imagina, chega lá um deputado de São Paulo e um candidato a governador de São Paulo. Manchete, Globo, todo mundo lá. nele, foram Na nele. hora da assinatura, eu fiz o meu discurso protestando, protestando na frente dele. Isso é meu, isso é trabalho meu. Falei você com o falou. ministro na frente dele. Senhor ministro, não posso admitir que oportunistas venham tirar proveito dessa situação. O senhor falou assim? Porque eu nunca tive medo na política. Eu sempre, modéstia à parte, usando a dinheiro muito peitudo. Então, o que acontece? Só que terminou a sessão, com aquilo que eu fiz, eu, como ator, eu falei, a televisão veio me entrevistar. Sabe quem anunciou no Jornal Nacional essa redução? O Quércia. Não acredito! Estou falando. Nem sequer mencionaram meu nome. Não, então a gente vai fazer essa justiça. Quando eu vejo hoje determinadas emissoras de televisão altamente comprometidas por causa do dinheiro que recebe do governo, nada mais me estranha. Nada mais me estranha. Certo, deputado. Olha, eu agradeço muito a presença do senhor e quero dizer que, apesar dessa falta de reconhecimento que o senhor disse, que veio de vários lados, a gente reconhece muito Muito obrigado. tudo que o senhor trouxe de bom aqui para a população de São Paulo e para a Assembleia Legislativa, e para Osasco, né, principalmente. Eu fico muito feliz de ter podido Obrigada. participar, porque eu passei momentos memoráveis nesta Casa de Leis. E fico muito feliz também por ter uma oportunidade de colocar Acertar todos as esses contas. pontos, de acertar as contas, Isso né? mesmo. Fui muito franco, fui muito sincero, como sempre, modéstia à parte, e espero ter realmente me saído bem nessa entrevista. Saiu, o senhor disse que quem faz política tem um certo dom desde o começo, É. né? E a gente acredita nesse dom. O Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.